Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lúcio Farenzena e eu vou trabalhar com vocês em aulas sobre gráficos. Nessas aulas, nós vamos trabalhar tanto no processo de construção de gráficos, quanto no processo chamado de análise gráfica, onde nós vamos obter dados quantitativos sobre gráficos. Uma pergunta que nós podemos e devemos nos fazer é: para que fazer um gráfico? E a resposta, principalmente na área científica, é que os gráficos são extremamente úteis. Uma das utilidades dos gráficos certamente é a comunicação visual. Quando você tem um conjunto de dados, e você quer mostrar qual é a tendência, tendência desse conjunto, você deve usar um gráfico, uma maneira bastante eficiente. Outra que é muito utilizada também na área científica é para você visualizar a concordância ou não concordância entre dados experimentais e modelos teóricos. Então, o gráfico é uma maneira bastante visual e até mesmo quantitativa de você fazer essa análise. A parte quantitativa vem quando você utiliza, então, a análise gráfica. E o que nós vamos estudar aqui vai ser separado mais ou menos nesses três tópicos. Primeiramente, nós vamos ver então como apresentar dados experimentais em um gráfico. Depois nós vamos trabalhar então sobre a análise gráfica. Eu vou mostrar para vocês um método manual de como você pode fazer essa análise gráfica e até um ajuste gráfico aproximado. E depois nós vamos utilizar então algoritmos matemáticos, métodos computacionais, para nós fazermos ajustes então lineares e não lineares através dos métodos de regressão. E por fim, nós vamos trabalhar então com gráficos que têm escalas logarítmicas. Quando nós trabalhamos, por exemplo, em papel, fazendo gráficos à mão, nós tipicamente temos esses três tipos de papel para a gente escolher na hora de fazer um gráfico. O papel milimetrado, o papel log-log, também chamado de D-log, e o papel semilog, ou monolog. Se nós olharmos mais em detalhe esses tipos de papel, o papel milimetrado, nós temos ambos os eixos, tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical, eles têm escalas igualmente espaçadas, escalas lineares. Se nós formos então para o papel semilog, nós temos a escala horizontal linear, se nós olharmos aqui o espaçamento, então é igual, e a escala vertical ela é distorcida, e essa distorção se dá em forma de um logaritmo. Então, esse eixo aqui ele tem um espaçamento logarítmico aqui entre as divisões. E o papel log-log, ou de log, você tem um eixo logarítmico tanto aqui na horizontal quanto na vertical. Uma pergunta que nós devemos nos fazer, claro, é quando usar cada tipo de papel. Se a relação entre vocês é uma reta ou ela for linearizada, como nós vamos ver depois, nós devemos usar papel milimetrado, somente escalas lineares. Se a relação entre as variáveis é do tipo exponencial, nós vamos usar o papel semilog. Se a relação é tipo lei de potência, nós vamos usar o papel log-log. Você sabe o porquê disso? Mas se não sabe, se está curioso, e se não sabe, por exemplo, que é uma lei de potência, assiste, clica no link aqui embaixo, daí você vai poder ver o porquê disso e saber um pouquinho mais. Em relação às escalas lineares, eu quero mostrar para vocês um certo conjunto aqui de regras que nós vamos usar para fazer então um bom gráfico em escala linear. Primeira coisa, isso vale tanto para a escala linear quanto logarítmica, é que nós vamos trabalhar com variáveis independentes, que nós vamos colocar aqui então nesse eixo horizontal, o eixo x, e a variável dependente, que nós vamos colocar aqui no eixo vertical, eixo y. E a diferença entre elas é que a variável independente vai ser sempre aquela variável que vocês vão arbitrar em algum problema. E a variável dependente vai ser aquela que vocês vão calcular em função da que foi arbitrada. Para dar um exemplo rápido, digamos que vocês queiram medir o tempo de passagem de um carrinho entre dois sensores.
Então, vocês podem, digamos que, nesse meu problema, eu vou arbitrar a distância entre os sensores, então vou colocar, por exemplo, sensores 10 centímetros de distância entre eles, passo o carrinho e com um cronômetro meço o tempo. Depois aumento para 15 centímetros e meço o tempo novamente e assim por diante. Então, nesse problema, né, nós arbitramos as distâncias, essa vai ser a nossa variável independente, e nós medimos o tempo em função da distância arbitrada. Vai ser, então, o tempo vai ser a variável dependente. Certo? Então, para cada problema que vocês forem analisar, vejam quem a variável que foi arbitrada, essa vai ser a independente, e a variável que ficou como dependente daquela. Certo? Além disso, né, nós vamos sempre identificar também os eixos, né, o eixo da variável independente, colocar qual foi ela. Naquele exemplo, por exemplo, seria aqui a distância e colocar a unidade que foi utilizada. E a mesma coisa para a variável dependente. Né? Nós vamos colocar no exemplo seria o tempo e nós vamos colocar a unidade que foi utilizada. Além disso, né, os gráficos eles vão ter marcas de escala, né, tanto aqui no eixo X quanto no eixo Y. Essas marcas, né, vocês devem colocar algumas aqui, né, para vocês marcarem a escala e coloquem, né, marcas periódicas. E por fim, né, essas marcas que vocês colocam, elas devem apresentar a mesma precisão que vocês têm nas medidas. Né? Eu coloquei aqui do lado uma tabela de medidas que foi utilizada então para fazer esse gráfico. E vocês podem ver que aqui no eixo X, o primeiro ponto é 5,34, o segundo 6,19 e assim por diante. Todos os pontos eles têm duas casas depois da vírgula, duas casas decimais. Então aqui no eixo X nós devemos colocar duas casas decimais. O eixo Y nós temos uma casa decimal, então aqui também nós vamos colocar uma casa decimal. Isso é feito para que a gente, quando olha para o gráfico, já saiba qual a precisão com que foi medida, né, tanto, né, a variável que está aqui no eixo X quanto a variável que está no eixo Y. E uma outra coisa que nós podemos fazer aqui para melhorar a visualização do gráfico é colocar, por exemplo, incluir os eixos superior e eixo direito aqui no gráfico. E, além disso, incluir linhas de grade que facilitam então, a visualização, né, dos pontos. Se vocês querem, né, saber como fazer isso no software SciDavis, vocês podem clicar no link aqui do lado, que tem um vídeo explicativo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção também, isso é bastante importante, é que quando nós vamos escolher uma escala para um gráfico, as escalas devem permitir fácil interpolação. O que seria isso? Vamos dar um exemplo. Se eu quiser pegar esse ponto aqui, o ponto 5,85 em x e 121,4 em y, e quiser alocar nessas duas escalas que eu coloquei. Se vocês olharem esses dois gráficos, tanto esse da esquerda quanto esse da direita, eles têm o mesmo intervalo, os mesmos pontos, né, neles, o mesmo intervalo em x, o mesmo intervalo em y, mas eu coloquei escalas diferentes, tanto para x quanto para y. Se nós pegarmos o ponto aqui em y, 121,4, quiser alocar nesse gráfico da esquerda, vamos mudar essa primeira escala. Ele começa em 110, aqui é 115, e nós temos 5 divisões aqui no meio. Então, ele está indo de 1 em 1. Então, se eu quero colocar 121,4, 120, 121, 122. Okay? Então, nós facilmente interpolamos aqui entre o 121 e o 122, né, o 121,4. Já nessa escala aqui, vocês podem ver que esse ponto aqui é 112,0, enquanto que aqui é 115,5. Então, nós temos 3,5 unidades aqui entre as duas marcas de escala principais. Se nós dividirmos por 2 aqui para ver essa marca intermediária, é 1,75. Então, é uma escala ruim, né, difícil de interpolar, é isso que significa na interpolação, difícil de você interpolar, colocar esse ponto 121,4, você vai ter que pensar, pegar uma calculadora, fazer alguns cálculos para você ver onde é que ele vai sair. Certo?
eu acho que vocês concordam, né, comigo que o gráfico da esquerda é melhor para alocar pontos experimentais do que esse gráfico da direita, certo? É isso que significa, então, a fácil interpolação. Para colocar a linguagem que nós vamos utilizar aqui no laboratório, essas marcas maiores que estão aqui, essas marcas principais, são chamadas de divisões, certo? Então nós vamos ter nessas marcas maiores as divisões em x, divisões em y. E se nós olharmos esse gráfico da esquerda, ele tem 0,50 por divisão aqui no eixo x e 5,0 por divisão no eixo y. Enquanto que esse gráfico da direita tem 0,60 por divisão no eixo x e 3,5 por divisão no eixo y. Então, isso leva a gente a uma regra aqui para a gente escolher boas escalas. É uma regra extremamente simples e útil. E nós dizemos que as escalas permitidas são aquelas onde a distância entre divisões é múltipla de 2 e ou 5. Então, 2 e 5. Então, se nós pegarmos uma escala onde a distância entre divisões é 0,10, 0,20, 0,25, 10, 200 e por aí vai, múltiplos de 2 e 5 são escalas muito boas, muito fáceis de trabalhar e fáceis de interpolar, né? E as escalas proibidas são, por exemplo, múltiplos de 3, múltiplos de 7, múltiplos de 11 e outras coisas aí, né? Por exemplo, escalas como 0,15, 12, 22, 45, 60, 110. Escala de 100 é ótima, a escala de 110 é muito ruim para trabalhar. Então, evitem essas escalas, né? Essas aqui vocês não devem utilizar. Se nós olharmos naquele exemplo anterior dos gráficos, né, o gráfico da esquerda tinha escalas de 0,50 e 5,0, são escalas permitidas, né? Enquanto que o gráfico da direita era 0,60 e 3,5. Então, escalas ruins, né, também entre essas escalas proibidas. E uma outra coisa, então, que vocês devem ficar atentos na hora de construir um gráfico é que vocês, né, ocupem, né, a área do papel que vocês têm, né? Esse problema ele é mais importante quando vocês trabalham com um papel milimetrado, né? E se vocês pegarem uma escala ruim, o seu gráfico pode ficar muito comprimido, né? Como esse que está aqui à esquerda. Isso é ruim, né? Um gráfico difícil de visualizar. Aqui, né, a escala em X estaria boa, né, bem distribuída, mas a escala em Y ficou muito comprimida. Então, é ruim, né? Vocês devem tentar aproveitar a área aqui. E também, claro, quando vocês fazem o gráfico com o software, em geral o software ele otimiza, né, a visualização do gráfico aqui nas escalas, então vocês não têm esse problema. Mas mesmo assim, né, deixem o gráfico grande no papel, né, para que a gente consiga visualizar facilmente. Certo?